Preste bem atenção, a partir de agora esquece quem está do teu lado, esquece o celular, Deus vai falar com você. Você vai pegar o celular agora só se for para anotar. E se eu fosse você, eu anotaria. Eu vou te dar 5 passos aqui hoje para você conquistar a promessa que Deus te fez. Se você praticar essas 5 coisas aqui, em 30 dias sua vida vai mudar. A promessa que Deus te fez vai se concretizar. Diz assim a palavra do Senhor: estando Josué já perto de Jericó, ó, pertinho, a promessa está perto. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada nas mãos. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa e nem outra, respondeu ele. Venho agora na qualidade de príncipe do exército do Senhor. Oh, aleluia. Então Josué se prostrou com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, e também os seus reis, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, e à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá. Diga amém. Todos nós temos uma promessa de Deus. Josué, ele tinha de Deus uma grande promessa, assim como eu e você. E Deus prometeu para ele, olha que interessante, Deus prometeu que ele conquistaria a terra de Canaã. Mas antes dele conquistar a terra de Canaã, ele deveria primeiro conquistar Jericó. Só que tem um porém. Jericó não era uma cidade muito fácil de se conquistar, porque Jericó era cercada de uma grande muralha. Tinha uma muralha muito grande. Os arqueólogos dizem que tinha 2 muralhas na verdade. Os arqueólogos vão dizer que essa muralha ela tinha 2 metros de largura. Pense nisso, 2 metros, 2 vezes isso, 2 metros de largura, e tinha um poço fundo de 4 metros, e ela continuava depois com mais 4 metros de largura. E essa mesma muralha, os arqueólogos dizem que ela tinha aproximadamente 12 metros de altura. Então era uma grande barreira. E essa muralha cercava a cidade inteira. Mas Deus disse a Josué o seguinte: eu tenho dado essa cidade a vocês. Não importa o tamanho do obstáculo que está na tua frente, Josué, eu tenho dado esse espaço, essa cidade para você. E eu estava pensando o seguinte, enquanto eu escrevi essa mensagem: por que é que Deus daria uma cidade para eles, praticamente impossível de ser conquistada? Por que é que Deus faria isso? E às vezes é assim que acontece comigo e com você. Você tem um objetivo na sua vida, preste bem atenção nisso. E muitas vezes é isso que acontece. Você tem um objetivo na sua vida, você quer conquistar algo, você está lutando por algo, está esperando a promessa se cumprir, a promessa que Deus liberou para você. Mas quando você olha à sua frente, para a circunstância, para aquilo que está acontecendo no dia de hoje, quando você olha para o seu objetivo, ou para a promessa que Deus te fez, você pensa: é impossível eu conquistar isso que Deus falou. Será mesmo que vai acontecer tudo isso que Deus falou? Porque a realidade não está mostrando isso para mim. Está muito longe. Os nossos questionamentos são esses, sim ou não? Está muito longe da minha realidade. Tem muitos obstáculos, sabe, a ser quebrado. Eu não vou alcançar. Como diz aqui na ministração agora, nós falamos isso, nós reclamamos. Nós queremos desanimar, nós falamos, nós não vamos alcançar.
Eu não vou chegar onde Deus disse que eu chegaria. Ei, por acaso Deus é mentiroso? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, assim será. Não, você não entendeu. Se Deus te prometeu, vai se cumprir. Passe o tempo que passar, meu irmão. E vou te falar mais, só não cumpriu ainda, porque está faltando algo, e não é da parte dele, é da nossa. Foi dito aqui várias vezes hoje durante o louvor, Deus falou aqui: se nós não fizermos a parte que é nossa, Deus não fará a parte dele, a promessa não vai se cumprir. E assim também estava Josué, sabe, cheio de dúvidas. Josué, ele estava de frente com a muralha. E eu fico imaginando Josué agora olhando para aquela muralha, como nós olhamos para os nossos problemas, sabe, valorizando aquilo. E ele deveria estar pensando o mesmo que talvez algum de vocês está aqui agora. Como é que Deus vai me dar essa cidade? Como que aquela porta vai se abrir? Olha aqui o que está na minha frente, olha o que eu estou vendo. Como que esse casamento vai ser restaurado? Como que esse homem vai mudar? Como que essa mulher vai mudar esse jeito? Quem está entendendo? Como é que Deus vai cumprir essa promessa que Ele me deu? Agora preste atenção. Eu tenho aqui 5 passos de Deus, que Josué deu para conquistar o que Deus tinha prometido para ele. E se você puder, anote, porque se você praticar isso aqui, meu irmão, isso aqui funcionou para mim, por isso que eu estou passando para você. Se você praticar esses 5 passos aqui, eu vou dar 30 dias profeticamente falando, para a sua promessa se cumprir. Preste bem atenção, antes de eu te passar esses 5 passos, eu quero dizer algo aqui, eu já disse várias vezes aqui, mas tem muita gente nova, o público é rotativo e talvez tenha alguém aqui que precisa ouvir isso hoje. Na promessa que Deus te faz, sempre tem 2 partes. Uma parte que é sua e uma parte que é de Deus. Deus prometeu a Noé que salvaria a família dele. E aqui Deus está falando diretamente com uma mulher: eu prometi que eu vou salvar a tua família. Eu vou salvar a tua casa, eu vou mudar a realidade daquela família. Você sabe que é com você que Deus está falando. E Deus faz uma promessa para Noé: eu vou salvar a tua família, porém, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai construir uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e vou acabar com toda a terra. Só vou salvar você e sua família, mas você construa essa arca. Agora veja bem, Noé teve que ter fé e atitude. Porque se ele, preste bem atenção nisso, se ele não tivesse feito a parte dele, com certeza a promessa não iria se cumprir. A família dele foi salva. E por que foi salva? Porque ele cumpriu a parte dele. E às vezes é isso que acontece, a gente fica tão focado na promessa que Deus fez, que a gente esquece de fazer a nossa parte. E aí a promessa não se cumpre. Por quê? Porque eu fiquei focado no milagre, e esqueci de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu estou focado na promessa, mas eu não renuncio àquilo que Deus já falou para mim. Tira isso da tua vida. A promessa continua aí, ó, liberada por Deus na sua vida. E talvez Deus já falou para você: abre mão desse negócio, e você ainda não abriu. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, se você não fizer a sua parte, você nunca vai alcançar aquilo que Deus disse para você. Você que precisa de uma vitória, preste bem atenção nisso. Primeira revelação aqui, ó. Está logo aqui no versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, irmão, a promessa está perto. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, o que ele fez? Ele levantou os olhos. Versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, ele levantou os olhos. Diga comigo: levantou os olhos. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Se Josué levantou os olhos, sabe o que eu entendo aqui? É porque ele estava com o olhar baixo. Sim ou não? Estou pregando para você que você está cabisbaixo, você está olhando para baixo, você está desanimado, você está triste, você está angustiado. Então veja bem, a primeira coisa que ele fez para começar a conquistar, tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele, foi levantar a cabeça. Sabe, se você espera conquistar aquilo que Deus te prometeu um dia,
Se você espera conquistar algo na sua vida, não importa qual seja a área da sua vida, a primeira coisa que você deve fazer, a partir de hoje, depois dessa palavra, é levantar a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Deus trouxe alguém aqui hoje para você ouvir isso. Levanta a cabeça diante dessa situação. O que é levantar a cabeça? Levantar a cabeça é você buscar o ânimo no Senhor. É o que você está fazendo aqui essa noite. Muitas coisas tentaram desanimar, parar você, impedir você de estar aqui, mas você veio aqui essa noite, sabe por quê? Porque você veio buscar o ânimo que você precisa no Senhor. Você precisa levantar a sua cabeça, você precisa buscar o ânimo no Senhor, você precisa também deixar de lado, sabe o quê? Os pensamentos e as palavras negativas. Deixe de lado as intrigas, sabe por quê? Porque tudo isso desanima você. E se você não sabe, isso é uma estratégia do diabo. Levantar a cabeça é você dizer, eu não posso, eu não consigo, mas a Bíblia diz que em Cristo eu posso todas as coisas. Eu não posso, eu não consigo, mas está escrito que eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Eu posso é sinônimo de consigo, você consegue. Talvez não com a força do teu braço, mas em Cristo, a Bíblia diz que você já é mais do que vencedor. Com pessimismo você nunca vai alcançar a vitória. Eu vou repetir porque é diretamente para alguém isso. Com o pessimismo você nunca vai alcançar o que Deus te prometeu. Então se você quer alcançar a vitória de Deus, você vai levantar a sua cabeça hoje. Você vai levantar daqui hoje, depois desse culto, você vai sair por aquela porta com a tua cabeça levantada. Não valorizando a circunstância, a muralha que está na tua frente, mas olhando para as coisas de cima. É isso que Deus está falando aqui, ó. Ou você vai querer alcançar o quê? Você precisa buscar a vitória de Deus. Tira as palavras negativas da tua boca. Você vai dizer, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Aleluia. Use esse momento de fraqueza para deixar Deus se manifestar na sua vida. Olha aqui para mim, Paulo disse, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, se faz presente, se manifesta. Aí ele completa dizendo, porque quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Entenda isso, Paulo não disse que ele é fraco, você não é fraco. Ele não disse, quando eu sou fraco, então, não, ele não disse eu sou. Ele disse, quando eu estou. Você está entendendo? Pegou a revelação? É um estado, é um momento, vai passar. Quando eu estou fraco, Deus entende que eu vou parar de querer resolver as coisas com a força do meu braço, porque agora eu estou fraco. Por isso que o poder dele vai se manifestar agora na minha vida. Porque ele entende, eu estou fraco, e se ele está fraco, ele vai parar de querer resolver do jeito dele. E aí então eu vou entrar em cena, vou começar a lutar por ele, e de fraco ele passa a ser. Então use esse momento de fraqueza seu, para deixar Deus lutar por você. Tira a mão da causa, Deus está falando com você. Levanta a cabeça e tira a mão da causa. Vai até onde você pode só. Mas aqui eu não consigo fazer mais nada. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Então parou. Só faz aquilo que você pode. O que não depende de você, já depende de um departamento celestial. Eu posso ir até aqui que eu vou. E o restante, põe na mão de Deus e fica quieto. E Ele vai agir, Ele vai trabalhar. Aleluia. Então Josué ele levantou a cabeça, mas olha só, antes de acontecer isso, gente, Deus já tinha falado com ele. Eu estou pregando para alguém que você está aqui hoje, você está enfrentando um momento difícil, tem uma muralha na tua frente. Mas Deus já tinha falado para você que você ia passar por tudo isso. Antes de tudo isso aqui, Deus já tinha falado com Josué. Olha o que Deus fala para ele anteriormente. Josué, antes dessa situação, esforça-te e tem bom ânimo. Sabe o que ele está falando aqui? Se esforça, porque vai ter momento de fraqueza. Tem bom ânimo, porque o desânimo vai chegar. Deus estava avisando ele aqui já. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu tenho dado. Você está vendo como está ligada a palavra com louvor hoje? A todo momento Deus falando aqui, que tem gente que depende de você, Josué. Você vai fazer esse povo conquistar uma terra, Josué. Então você precisa levantar a tua cabeça, se esforçar e ter bom ânimo. Deus está falando com alguém aqui hoje, ó. Esforça-te, tem bom ânimo, levanta a cabeça. Por quê? Porque você fará a sua família vitoriosa.
Esforça-te, tem bom ânimo, porque você dará uma reviravolta na sua vida. E não só na tua vida, mas no teu casamento, na tua área sentimental. Mas você não vai conseguir fazer isso sem se esforçar e sem ter bom ânimo. Primeiro passo para a sua vitória então, levantar a cabeça. Continuação, versículo 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que, olha essa revelação, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué até ele e perguntou: és tu por nós ou pelos nossos inimigos? Versículo 14. Respondeu ele: meu Deus, nem uma coisa, nem outra, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Quem que é o príncipe do exército do Senhor? Jesus. Aqui é o próprio Jesus, não era anjo, era o próprio Jesus, o príncipe do exército do Senhor. Quando Josué, olha só, quando ele levantou a cabeça, ele viu diante dele a pessoa de Deus. Você está entendendo por que Deus, Ele está falando para você hoje, levanta a cabeça, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer que você, Deus nunca vai se revelar a alguém, se mostrar a alguém, dar uma direção para você, se você tiver cabisbaixo. Então entenda uma coisa aqui, ó, o inimigo, esse é o papel dele, ele quer te deixar cabisbaixo. O inimigo da sua alma, ele quer colocar em você o desânimo, o pensamento negativo, a depressão, ele quer colocar você no isolamento, longe das pessoas que têm uma palavra de fé para o teu coração. Sabe por quê que ele quer fazer isso? Porque nos seus pensamentos, nas suas palavras negativas e no seu desânimo, você nunca verá a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, Josué, ele estava com um olhar desanimado aqui, mas quando ele levantou a cabeça, ele viu Jesus diante dele, gente. Presta atenção nisso. E como você sabe que era Jesus, Danilo? Porque a Bíblia diz, irmão, que Josué se prostrou, o rosto em terra, e o adorou. Presta atenção nisso aqui. Se fosse anjo, jamais receberia a adoração de Josué. Porque anjo, ao menos que fosse um anjo caído. Porque anjo não pode receber adoração. A Bíblia diz que só Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória, de todo louvor e adoração. O único que é digno, ao único de receber a honra e a glória. Olha aí, Jesus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oh, Jesus maravilhoso, Ele é o único que é digno de receber adoração. Se fosse anjo, não ia receber a adoração. E é muito lindo isso aqui, ó. O próprio Deus se manifestou diante de Josué. Quando? Quando ele levantou a cabeça. Se você decidir hoje levantar a tua cabeça, Deus vai se revelar para você de uma forma profunda, irmão. Se você levantar a cabeça hoje, Jesus vai se revelar a você. Se você decidir levantar a cabeça hoje, você vai começar a ter uma visão diferente das coisas. Porque quando nós levantamos a nossa cabeça, nós saímos da nossa vidinha, sabe? Quando nós levantamos a nossa cabeça, saímos da nossa visãozinha curta e começamos a enxergar, então, sabe o que? Coisas grandes de Deus. Deus tem coisas grandes reservadas para você. Você não está conseguindo enxergar a dimensão daquilo que Deus tem, sabe por quê? Porque você está cabisbaixo. Mas Deus tem tanta pressa em te entregar algo grande, que Ele trouxe você aqui para falar: levanta a tua cabeça, Josué. Ô Josué, levanta a tua cabeça. Levanta a cabeça essa noite, renova a sua esperança, e você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Oh, aleluia. Na sua casa, Deus vai se manifestar no seu ministério, nos seus negócios, na empresa. Diga glória a Deus. Aonde você estiver, Deus vai se manifestar, meu irmão. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. Sê tu uma bênção.
Sabe, quando Josué viu que era Deus, olha o que ele fez. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, quando ele viu que era Deus, ele colocou a cara no chão. Pegou a revelação? Ele viu que era Deus, ele viu que era o príncipe. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Meu Deus, é o próprio Deus. Na hora, ele se colocou no chão, ele se ajoelhou e ele colocou a cara no chão. Outro ensinamento para nós aqui. Você sabe que quando um servo se curva diante de um rei, o que ele está dizendo? Eu obedeço o rei. Eu obedeço o meu Senhor. Então quando Josué se prostra aqui diante de Deus, ele está dizendo, sabe o que? Eu decido te obedecer hoje, Senhor. A partir de agora, eu decido te obedecer, Deus. Segundo passo para a tua vitória. Primeiro, levanta a tua cabeça. Segundo, obedecer a Deus. Custe o que custar, obedeça a Deus. Agora eu posso falar um negócio para você aqui, Pode ser, que a maioria das vezes pode ser que a vontade de Deus seja diferente da sua vontade. E se você quer receber a vitória de Deus, entenda uma coisa: você precisa obedecer à vontade dele e não a sua. Você pretende receber uma vitória de Deus, sim ou não? Então você vai ter que fazer a vontade dele e não a sua. Se você quer uma vitória de Deus, o primeiro passo é: levante a cabeça hoje. Segundo, obedeça a Deus. Versículo 14, vamos para o terceiro passo. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, decidindo adorar a Deus, o adorou. Meu Deus. Escuta o que eu vou te falar aqui. Josué, ele tinha motivos de sobra, humanamente falando, claro. Humanamente falando, ele tinha motivos de sobra para não adorar a Deus. Porque pensa comigo aqui, as muralhas eram grandes, igreja. A situação era complicadíssima aqui, as circunstâncias não estavam colaborando com ele. Mas Josué, ele não reclamou de Deus em momento algum. Você não vê no texto ele murmurando, ele reclamando, ele dizendo que não ia dar certo. E tem gente que não, qualquer dificuldade que aparece, sabe, que qualquer dificuldade que enfrenta, não para de reclamar, já quer parar, já quer desistir, como foi falado aqui hoje. Josué, ele poderia ter reclamado, dizendo, meu Deus, que dificuldade que é essa? Como a gente faz, não é? Ele poderia ter falado, que dificuldade que é essa? Dá a vitória para nós logo, Senhor. O Senhor já não prometeu que vai nos dar? Então dá a vitória para nós. Por que toda essa luta? Mas ao invés de reclamar, sabe o que ele fez? Ele adorou a Deus. Entenda isso aqui, nós precisamos adorar a Deus, igreja. A qualquer custo, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Muitas pessoas têm vergonha de adorar a Deus na igreja. Você acredita nisso? Aqui a gente não tem não, mas em outras igrejas tem. Tem gente que tem vergonha de glorificar o nome de Deus em voz alta na igreja. E vou falar mais, isso é uma estratégia do diabo, porque ele não quer que você adore a Deus. Vou repetir, é uma estratégia do diabo, porque ele não quer que você adore a Deus. Por quê? Porque ele sabe que se você começar a adorar a Deus, ele vai ter que sair da tua vida, da tua casa, do teu casamento, dos teus negócios. Ele não suporta ficar perto de alguém que adora a Deus de verdade, de um verdadeiro adorador. Sabe, o diabo quer que você faça totalmente o contrário do que Deus está dizendo para você aqui hoje através dessa palavra. Você viu o que eu falei para você até agora? Que você deve levantar a cabeça. O diabo não, ele precisa deixar você cabisbaixo. Estou falando para você que você precisa obedecer a Deus. O diabo precisa fazer você desobedecer a Deus. Você está entendendo? Ele precisa calar você. E eu estou falando para você que você precisa adorar a Deus. Então é uma estratégia maligna do diabo deixar você com a boca fechada sem adorar a Deus. A Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus de todas as formas. Pronto, vamos lá. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus com o nosso dinheiro durante a oferta, sim ou não? Sim, está escrito, mas olha aqui que eu quero dizer para você. Nós precisamos aprender a adorar a Deus quando nós estamos sem dinheiro também. Você está entendendo? Nós precisamos adorar a Deus quando nós não temos o dinheiro. Abrir a nossa boca, uma oferta que você está dando para Deus. Oh Deus maravilhoso, oh glória a Deus. Adorar a Deus é você não ter o dinheiro para adorar aqui com o seu dinheiro, mas você pode passar na casa de alguém, como você veio com o carro, por exemplo, com 3, 4 lugar vazio, passar na casa de alguém, estou passando aí para te pegar, vamos ouvir a palavra de Deus. Não há oferta maior do que uma alma necessitada para ouvir a palavra dele. Nós precisamos aprender a adorar a Deus, igreja. Precisamos adorar a Deus quando nós estamos com saúde, amém?
Mas precisamos adorar a Deus também, quando nós não estamos com saúde. Não importa o que aconteça, sabe? Não importa se você está com problema na sua família, no seu casamento, na área financeira. Você deve adorar a Deus em qualquer circunstância. Assim disse o profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 17 em diante. Ele diz lá: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e no campo não haja um só gado, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia, de qualquer jeito, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegro no meu Senhor. Sabe o que ele está falando aqui? Vamos entender isso aqui, ó. Vamos por etapa. Ainda que a figueira não floresça, olha a revelação disso. Ainda que a situação aparente não está nada boa, ainda que a videira não deu fruto, resultado, ainda que eu busque a Deus, estou indo da igreja, não perco um culto, eu estou orando, eu estou jejuando, mas eu não vejo o fruto, eu não vejo o resultado, ainda assim, ainda que o produto da oliveira minta. Sabe o que é o produto da oliveira? É azeitona. É você tirar o produto da oliveira, você tirar uma azeitona do pé, espremer e não cair uma gota de azeite. Mentiu. Revelação. Ainda que você pegue essa situação toda que você está vivendo, esprema ela e não veja uma gota de esperança, ainda assim, você deve se alegrar no Senhor. Você deve exultar no Deus da sua salvação, crendo que Ele está cuidando dos mínimos detalhes, porque você não é o tipo de crente ou de cristão que busca a Deus por aquilo que Ele pode dar. Não, você não é. Eu estou pregando para pessoas aqui que você é aquele tipo de cristão que busca a Deus pelo que Ele é, porque um dia a graça dele te alcançou, e porque Ele morreu por você na cruz. Não é porque Ele vai abrir uma porta de emprego, porque Ele vai te dar um salário maior. Não, você adora a Deus porque Ele é Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Respira aí bem fundo, faz assim, ó. Agora solta. Tem fôlego aí? Então a ordem para você é: louve ao Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus, maravilhoso. Oh, glória. Aleluia. Agora olha só, quando que Deus começou a mudar a vida de Josué? Quando Deus começou a mudar a sorte de Josué? Quando ele se curvou e começou a adorar a Deus. Olha aqui a chave para você. Agora presta atenção no que eu vou te falar aqui. Primeiro, anotem: Josué levantou a cabeça. Segundo, ele se curvou em sinal de obediência. Ele decide naquele momento passar a obedecer a Deus. Terceiro, ele começou a adorar a Deus. E agora olha só que interessante isso aqui. Só porque ele começou a adorar a Deus, ele abaixou. Ele se curvou, ele adorou a Deus. Agora só porque ele começou a adorar a Deus, agora ele já se acha pronto para receber a promessa. Mas olha só que Deus fala para ele: não, Josué, ainda te falta uma coisa. Porque geralmente é assim, né? Que acontece, a pessoa busca a Deus, ela levanta a cabeça, ela começa a obedecer a Deus um pouquinho, ela começa a dar uns glória a Deus na igreja, um aleluia, sabe? E ela já quer exigir a promessa dela para Deus. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, ó. A pessoa fala: ah, Senhor, mas eu já levantei minha cabeça semana passada que o pastor pregou, eu já obedeci o Senhor 2 vezes essa semana, segunda e quarta eu te obedeci. Eu dei 3 glória a Deus, bati palma na igreja, estou dando até aleluia alto agora. Cadê minha bênção, Deus? Foi isso que aconteceu. Josué olha para a presença do próprio Deus e diz assim, ó: o que o Senhor tem para o seu servo? O que o Senhor tem para mim? Ele abaixou, ele adorou a Deus, e agora porque ele adorou um pouquinho, ele já começa a falar: e o que o Senhor tem para mim aí? O que o Senhor tem para o seu servo? Olha só. Começou a adorar a Deus agora, se curvou agora, nem chegou na minha presença, já está perguntando o que eu tenho para você. Vamos ler? Versículo 14, por favor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou, ó, acabou de começar a adorar, e perguntou-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? O que você tem para mim? Versículo 15, então respondeu Jesus, o príncipe do exército do Senhor, a Josué: o que eu tenho para você? Tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é santo. O que Deus está dizendo aqui? Olha isso,
profundo. Para você entender melhor, por que Deus falou para ele, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Porque quando os judeus iam na sinagoga, e até hoje é assim, antes de entrar na sinagoga, os judeus eles tiram o sapato. Eles entram descalços na sinagoga. E por que isso? Isso é um sinal deles, é uma simbologia deles, que eles estão tirando tudo aquilo que é do mundo, da vida deles, para entrar limpo na presença de Deus. Diga amém por isso. É uma simbologia. Então Deus estava falando o que para Josué aqui? Tira o sapato, Josué. Você quer receber minha vitória? Você quer? Você quer conquistar aquilo que eu já te prometi lá atrás, Josué? Então você vai tirar da sua vida tudo aquilo que é do mundo. Eu tenho uma pressa para te entregar essa promessa, Josué, que eu te fiz lá atrás, que você não tem nem noção. Então tira o sapato, você vai tirar tudo aquilo que veio do Egito. Meu Deus. E ele queria a bênção, mas olha só. Mas Deus disse, primeiro tire as sandálias. Deus aqui está falando, sabe o que? Sobre santidade. Deixa eu esclarecer algo forte para você aqui, sobre santidade. Esse negócio de santidade parece muito complexo, mas na verdade não é. Existe aí por aí alguns religiosos que você vê pregando sobre santidade, mas na verdade eles nem sabem o que diz na verdade. Santidade é você tirar da sua vida tudo aquilo que você sabe que é errado. Existe o processo de conversão e o processo de santificação. Conversão é você sair do mundo e vir para a presença de Deus. Você se converteu. Ainda que tenha muita coisa para melhorar, você já é um convertido. Você se converteu do caminho que você estava e pegou o caminho oposto. Pronto, eu vim para Jesus, eu quero mudança de vida. Convertido. Agora, o processo da santificação é dia após dia, semana após semana, palavra após palavra. Conversão, para ficar mais claro, conversão é você decidir sair do mundo. Agora a santificação, que é o complicado, que é o mundo sair de você. Você está entendendo? Aí começa então aquela luta da carne contra o espírito. Danilo, então deixa eu ver. A santidade é você tirar olha só, é você tira da sua vida tudo aquilo que você sabe que é errado. O que é pecado? Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus e que você continua fazendo do mesmo jeito. O senhor sabe que é interessante aqui? A Bíblia diz que todo pecado cometido no tempo da ignorância, enquanto você não sabe que é errado, ele não é levado em conta diante de Deus. E aí talvez você pergunta, Danilo, então peraí, se eu não sei, eu não peco? Você peca, não deixa de ser pecado, mas Deus não leva em conta, porque aquilo ainda não está claro no teu entendimento. Mas não se preocupe com isso, tá? Só estou te dando uma explicação aqui. Você não precisa nem se preocupar com isso, sabe por quê? Porque esse não é o teu caso. Porque o erro que Deus está falando com você aqui hoje é exatamente aquele que você sabe que é errado e você continua fazendo. Você não precisa se preocupar com isso. Quem está entendendo, diga amém. É aquilo que você sabe que é errado e mesmo assim você continua falando. É isso aí que Deus está falando. Se você sabe que algo está errado e continua fazendo, isso aí é o teu sapato. Para a mensagem ficar mais clara. E Deus está falando, eu quero cumprir a promessa. Tira o sapato. Tira a sandália dos seus pés. E Deus está falando com alguém aqui hoje. Ei, eu posso derrubar essa muralha. Meu Deus. Eu posso mudar a sua vida, eu posso te dar vitória. Eu posso te dar vitórias que você jamais alcançaria sozinho com a força do teu próprio braço. Mas antes você vai precisar tirar o sapato dos seus pés. Tira essa sandália hoje, toma uma decisão. Agora pense por um minuto. Alguns segundos, vai, para a gente não perder tanto tempo. O que tem sido o teu sapato? Vou dar um tempinho para você pensar. Mas pensa mesmo, não espera ficar falando com você não. Pensa rapidinho agora, o que tem sido o teu sapato? Eu vou tomar uma água. Porque Deus tem pressa em cumprir a promessa. E talvez ainda esse mês de julho vai se cumprir a promessa. Vê aí, o que tem sido o teu sapato? O que é que você sabe que não agrada a Deus e você continua fazendo? Você precisa tirar isso da sua vida hoje. O que é que você tem que tirar da sua vida para chegar mais perto de Deus e receber essa vitória que você precisa? Escuta bem o que eu vou te falar aqui essa noite. Movido pelo Espírito Santo. Deus, Ele não quer apenas te dar vitória. Isso para Ele é pouco.
A Bíblia diz que tudo que Deus faz, Ele faz muito mais, abundantemente além daquilo que nós queremos, pedimos e pensamos, segundo o poder dEle que habita em nós. Então Deus não quer apenas te dar vitória, Deus Ele quer também, sabe o que? Mudar a sua vida. Não, Ele quer fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dEle, irmão. Ele quer levantar pessoas que estão aqui para trabalhar na obra. Deus quer mudar a sua família através da sua vida. Ele quer mudar pessoas lá na sua casa, mas é através de você. Deus quer te prosperar, Deus quer te curar, Ele quer arrancar de você esse vício maldito que está atrapalhando a sua vida. Ele quer prolongar os seus anos de vida, livrar você da morte, como já livrou muitas vezes. Ele quer mudar os seus pensamentos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Mas antes de tudo isso, você precisa tirar o sapato dos seus pés. Você precisa decidir arrancar essa sandália dos seus pés, Josué. E Josué era inteligente, sabe o que ele fez? Na hora ele tirou o sapato. Ele entendeu que era o próprio Deus e a promessa iria se cumprir. Ele acreditou. Quantos acreditam que Deus está falando com você aqui hoje? Você consegue olhar além do pastor Danilo aqui? Deus está falando com alguém aqui. Tira o sapato. Você está achando que não vai cair essa muralha que está na tua frente? Ela vai cair se você decidir tirar o seu sapato. E quando Josué tirou o sapato dos pés, sabe o que aconteceu? Você prestou atenção no texto aqui? Na mesma hora, aleluia, foi ele tirar o sapato, Deus começou a falar com ele. E você ainda tem uma vantagem, você nem tirou o sapato ainda e Deus está que fala com você, ó. Eita Deus. Deus não falou com ele enquanto ele não tirou o sapato, enquanto ele não se posicionou do jeito que Deus queria, Deus não falou com ele. Mas quando ele se posiciona, o que aconteceu? Deus deu a direção que ele precisava para a muralha cair, para ele conquistar a promessa que Deus tinha feito. Foi só Josué tirar o sapato que na mesma hora ele começou a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Quem está entendendo? Se você decidir tirar o sapato hoje, você vai receber ainda essa semana direções de Deus, que você vai pôr a mão na cabeça e falar: meu Deus, como que eu não tinha visto isso antes? Porque Deus não permite a direção inteira chegar até que o sapato não seja tirado. Decida hoje, tire essa sandália dos seus pés, porque o que Ele quer revelar para você é algo santo, precioso, poderoso. Sabe, tem gente que está desesperado para receber uma vitória, mas não sabe o que fazer, e sabe por quê? Porque não escuta a voz de Deus, e o desespero toma conta, e não escuta a voz de Deus, sabe por quê? Porque não tira a sandália dos pés. Porque não quer renunciar, não quer tirar para fora da vida aquilo que Deus já mandou tirar. Oh meu Deus, eu estou sendo claro com vocês? Deus já falou para tirar, e não tirou ainda por quê? Tira logo essa sandália. Quando Josué tirou o sapato dos pés, Deus falou com ele: Josué, agora é o seguinte, tirou? O plano é o seguinte, olha só irmão, isso aqui. Foi ele tirar o sapato, Deus falou: agora o plano é o seguinte, vocês vão rodear a cidade uma vez durante 6 dias. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Quando completar a 7ª volta, os sacerdotes vão tocar a trombeta de chifre de carneiro. E depois que eles tocar um longo som, vocês vão dar um grito, mas um grito bem forte. E quando vocês gritar, a muralha vai cair. O muro vai... Gente, pensa num plano esquisito. Fala a verdade. Parece até ficção, né? Para quem não tem fé, parece. Você prestou atenção no tamanho da muralha, que eu te falei, 12 metros de altura. 2 muralhas de 2 metros, 4 metros de largura, 12 de altura. Eu nunca vi uma buzina tocar, alguém gritar e um murinho cair. Quem dirá uma muralha dessa aqui, ó. Deus, ó, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que Deus vai trabalhar de forma diferente na tua vida. Não, você não entendeu. Deus vai trabalhar de forma diferente na tua casa, na tua família, no teu casamento. Você está pensando que vai ser de um jeito, mas Deus está usando a minha vida para falar para você hoje: não vai, sabe por quê? Porque eu trabalho do jeito que eu quero. Eu trabalho da minha maneira, da minha forma, e você não tem que ficar entendendo. Você não precisa saber como é que Deus vai fazer, foi falado aqui também. Isso não é competência tua, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E não importa a forma que Ele vai fazer.
Você consegue imaginar comigo? Entra na história que eu estou finalizando, ó. Josué chegando no meio daquele povo, todo mundo desesperado, esperando ele chegar, da onde ele estava. Foi orar a Deus, e de repente o povo tudo esperando ele chegar, para perguntar para ele qual que era o plano. Josué, qual que é o plano para a gente conquistar Jericó? O povo deve ter perguntado para ele, qual que é o plano? Vai, Deus já deu a direção. E ele olha para aquele povo e fala, olha, eu vou passar para vocês. É o seguinte, eu não sei nem como falar, mas é assim, nós vamos dar uma volta na cidade, 7 vezes, em volta desse muro aí. E aí depois os sacerdotes vão na frente, eles vão tocar a trombeta. E o povo olhando, nem vocês estão olhando para mim. Aí depois que eles tocar a trombeta, nós vamos dar um grito, bem forte. E a muralha vai cair. Agora imagine aquele povo olhando um para o outro, falando, esse cara enlouqueceu. Josué, você está louco? O sol do deserto derreteu seus neurônios? Não é possível. Como que pode? A gente vai dar um grito, a muralha vai cair. Irmão, parecia loucura, mas escute o que eu quero te dizer aqui. Quando você recebe uma direção de Deus e faz o que Ele manda, quando você obedece, pratica aquilo que Deus fala, não tem como dar errado. Ainda que pareça loucura o que você está ouvindo, se você obedecer uma direção que Deus colocar para você, não tem como dar errado. Deus está te dando uma direção aqui hoje. Ele está falando para você o que você precisa fazer para você conquistar o teu espaço, a terra prometida. Meu Deus, Deus está falando muito forte isso no meu coração aqui, irmão. Deus está falando de conquistar espaço. Tem alguém aqui que você está precisando de um espaço, eu não sei para quê, talvez seja na tua área profissional, talvez seja na tua área particular, familiar. Deus tem um espaço para você. Talvez seja essa a promessa, eu tenho um espaço para você. Eu tenho uma terra, um espaço. E Ele está dando direções para você aqui hoje, falando para você o que você precisa fazer para a promessa se cumprir de forma completa. E Josué passa a visão para o povo, e eles começaram agora, eles acreditaram, aquele povo pegou a visão, eles acreditaram, eles começaram a dar a volta nas muralhas. Sabe, não eram alguns metros não, em volta da cidade. Os estudiosos vão dizer que era uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes. Ou seja, não eram alguns metros a muralha. Uma cidade de 60 mil habitantes, eram quilômetros andando a pé, para cada volta. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes para vencer o obstáculo, vai precisar caminhar muito. Às vezes para você vencer o obstáculo, vai precisar cansar muito. Mas se a visão é de Deus, vale a pena perseverar, irmão. Vale a pena pagar o preço. Agora vem no meu coração aqui a passagem de Bartimeu. Eu quero dizer para você que a perseverança é a chave da vitória. Passagem de Bartimeu, Bartimeu está à beira do caminho, e ele ouve pedindo esmola, vivendo uma vida humilhada, e ele ouve dizer que Jesus de Nazaré estava passando. E ele pensa, meu Deus, a minha oportunidade é essa. Eu preciso fazer alguma coisa agora para chamar a atenção de Jesus, a ponto dele parar para mim e fazer um milagre na minha vida. E se eu deixar escapar, talvez nunca mais meus olhos vão se abrir. Eu não sei se ele vai voltar aqui em Jericó. E os estudiosos dizem que realmente Jesus passou uma vez só em Jericó. Se ele não tivesse aproveitado aquela oportunidade, aquele dia, teria morrido cego. Mas eu estou dizendo para você que a perseverança é a chave da vitória. Ele escuta dizer que Jesus de Nazaré está passando. A Bíblia vai dizer que ele levanta e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz assim, que as pessoas do lado dele o repreendiam e mandaram ele calar a boca. Cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. E aí está escrito assim: mas Bartimeu clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Se eu quero dizer para você que a perseverança é a chave da vitória. Tentaram calar Bartimeu, mas quem precisava de um milagre era ele. E ele pensou: quem precisa de um milagre sou eu. Vocês podem resolver o meu problema? Não, então por que você está mandando eu calar a boca? Você pode resolver o meu problema? Não, então por que você está querendo me impedir de encontrar com Jesus?
Eu vou clamar ainda mais alto. E vendo a perseverança de Bartimeu, Jesus para. Acho que Jesus estava passando e falou: gente, quem que é essa pessoa que está perseverando tanto assim? Aí ele para e ele fala assim: ó, chamem o cego. Fala para mim, quem que vocês acham que foi chamar o cego? As mesmas pessoas que estavam mandando ele calar a boca. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida aqui. Aqueles que um dia tentaram calar você, que disseram que não tinha jeito para você, vai ter que contemplar face a face o milagre que Jesus vai fazer na tua vida. Persevera, irmão, não para, vai em frente. Quando você decide chamar a atenção de Jesus de verdade, as pessoas à sua volta vão tentar te calar. Talvez lá no meio da tua família, no teu trabalho, as pessoas do seu lado vai tentar calar você, porque agora você está querendo chamar a atenção de Jesus de verdade. E aí o inimigo usa essas pessoas para tentar parar você, para você não perseverar, para a tua vida não mudar. Aquele povo deu uma volta na muralha, estou finalizando, 2, 3, 4, deram 5 voltas na muralha. Irmão, a muralha não caía, mas quando eles deram a 6ª volta, sabe quantas pedras caíram da muralha? Na 6ª volta? Nenhuma. Sabe, tem hora que nada vai cooperar com a sua fé, mas nem por isso eles desistiram. E aí que é duro, hein? Você está ali, ó, você está firme no caminho de Deus, você não viu nenhum sinal, a muralha não balançou, não caiu nenhuma pedrinha da muralha. E aí que é duro, porque quando você está na visão de Deus, obedecendo a direção que Ele te deu, você está fazendo tudo o que Ele pediu, caminhando, se esforçando, mas você não vê um sinal, você não vê um resultado. Quantos já passaram por isso aqui? Oh, meu irmão, a gente passa por isso todo dia. Mas se Deus falou, a gente tem que crer que Ele vai trabalhar, nem que for aos 45 do segundo tempo. Eu não preciso de sinal, a gente vive pela fé, como foi falado aqui. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, desistir, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E tem gente que para quando não vê o milagre, tem gente que para quando a muralha não balança, quando Deus não responde, sabe? Na hora que a pessoa quer, do jeito que ela quer, tem gente que desiste. Deus falou que a muralha ia cair, mas Josué não tinha nenhum sinal que indicasse naquele momento que a muralha fosse cair. Mas eu quero dizer algo para você, sabe? Josué, ele não precisava de sinal nenhum para acreditar, da mesma forma que você não precisa de sinal para continuar acreditando. Josué sabia quem tinha falado com ele. Ei, você sabe quem está falando com você aqui hoje. Você sabe que aquele que te prometeu lá atrás, ele é fiel para cumprir. Tudo que ele precisava era de uma palavra. Sabe, igreja, às vezes nós vamos ter nenhum sinal para cooperar com a nossa fé, mas nem por isso nós vamos desistir, porque se Deus falou, assim será, Ele vai fazer. Você não precisa de sinal nenhum para ter certeza da tua vitória. Tudo que você precisa, você já tem, que é uma palavra de Deus. E Deus chama tanto, que Ele já tinha te dado a palavra, mas hoje Ele vem e reforça, a promessa está de pé. Oh, aleluia. Então Josué deu o 5º passo para receber a vitória dele, ó. Primeiro, ele levantou a cabeça, estou revisando aqui para você não esquecer, hein? Primeiro, ele levantou a cabeça. Segundo, ele obedeceu a Deus. Terceiro, ele adorou. Quarto, ele tirou o sapato. Quinto, ele perseverou. Diga comigo, perseverança. Oh, aleluia. Sabe, se você quiser a vitória de Deus na sua vida, você vai precisar, você deve perseverar. E quando então eles perseveraram e completaram a 7ª volta na muralha, eles então, os sacerdotes, tocaram a buzina de chifre de carneiro. Agora olha para cá, quando você fizer as coisas da forma que Deus manda, você vai alcançar tudo aquilo que Ele te prometeu. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Obedeça a Deus e você tomará posse da promessa que Ele te fez. Sabe por que as pessoas às vezes não alcançam o resultado que Deus prometeu para elas? Talvez você conheça alguém assim, que não recebe a promessa que Deus fez. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas fazem coisas, elas não fazem as coisas como Deus mandou elas fazerem. Porque elas querem adiantar o processo, elas querem pegar atalho, elas querem ajudar a Deus. Elas querem acelerar o processo e fazer as coisas do jeito delas. Se Deus falou que era 7 voltas, era 7 voltas. Você imagina se Ele desse 5? Quem está entendendo?
Não tente ajudar Deus. Se Deus falou para você fazer algo, faça, tão somente creia. Não adianta, irmão, uma coisa é certa: quando você faz um compromisso com Deus e cumpre a sua parte, Deus cumpre o compromisso que Ele fez com você. Preguei isso aqui na quinta-feira, ação e reação. Deus é um Deus reativo, você age e Ele reage. A muralha tinha 12 metros de altura, mas quando eles deram a 7ª volta, tocaram a buzina, a muralha caiu. Diga glória a Deus. Agora, para finalizar, quando a muralha caiu, sabe o que Josué fez? Josué, ele amaldiçoou a muralha. Ele amaldiçoou a muralha dizendo o seguinte: ninguém, preste bem atenção nisso, olhe para mim por favor. Os irmãos me ajudem aqui por favor. Olha aqui para mim, não perde atenção não. Ele amaldiçoou a muralha dizendo: ninguém nunca mais levante essa muralha. Olha essa revelação aqui. Ninguém nunca mais levante essa muralha, pois aquele que levantar esses muros de novo, o filho primogênito mais velho morrerá. E quem colocar os portões de volta, o filho mais novo morrerá. Muitos anos depois, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Biel. Diga comigo, Biel. Biel, ele inventou agora, ele quis reconstruir as muralhas. E quando ele terminou de levantar a muralha, sabe o que aconteceu? O filho, a Bíblia diz que o filho primogênito dele morreu. E quando ele colocou os portões de volta, o filho mais novo dele morreu. Sabe o que eu aprendo aqui? Não adianta. Quando Deus derruba uma muralha na sua vida, Deus está falando com alguém aqui agora. Quando Deus derruba uma muralha na sua vida, Ele estabelece uma vitória dele, te favorecendo. Ninguém tem o direito de levantar essa barreira de novo. Pode se levantar quantas vezes quiser contra você, porque quando Deus faz algo na sua vida, irmão, porque a vitória que Deus te dá sempre será permanente. Permanente. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.